Neste momento, concedo a palavra ao senhor Clóvis dos Santos Andrade, presidente da ANAUNI, Associação Nacional dos Advogados da União, pelo prazo de 20 minutos. Com a palavra, senhor Clóvis dos Santos Andrade. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de saudar o senhor, presidente e relator, deputado Darcy de Matos, as excelentíssimas senhoras deputadas e os excelentíssimos senhores deputados que integram esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a quem agradeço a oportunidade de expor acerca da PEC 32 no dia de hoje. Saudar ainda as senhoras e senhores que acompanham a transmissão desta sessão em todo o país, e, em especial, os colegas advogados da União, membros da AGU, função essencial à justiça. Gostaria de esclarecer, em primeiro lugar, que nós, da ANAUNI, Associação Nacional dos Advogados da União, não somos contrários a que se promova uma reforma administrativa. Muito menos somos contra medidas que confiram maior eficiência ao serviço público. E nem poderíamos. Afinal, na condição de operadores do direito, nós, advogados da União, pautamos sempre a nossa atuação na observância dos princípios constitucionais que regem a administração pública, dentre os quais, como se sabe, figura o princípio da eficiência. No entanto, senhores deputados e senhoras deputadas, o que não se pode anuir com todas as vênias é com essa reforma ora em discussão, que se pretende promover por meio da PEC 32 de 2020. Isso porque a própria concepção e elaboração da proposta se deu sobre bases equivocadas, pensada por agentes oriundos da iniciativa privada para se aplicar a uma realidade que eles não conhecem, que é a do serviço público. Nascida no seio do Ministério da Economia, a PEC 32 tenta trazer para a administração pública uma lógica privatista própria do meio empresarial, observada em vários trechos da PEC 32 de 2020. Ignorando-se que a lógica aplicável ao poder público, norteada, entre outros, pelos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, deve ser distinta da observada na esfera privada, onde impera o princípio da livre iniciativa. É certo que, após a redação do texto inicial pelo Ministério da Economia, a PEC contou com a valorosa contribuição da Advocacia Geral da União, que logrou, ainda no âmbito do Executivo, minorar algumas das suas inconsistências. No entanto, e agora recorro à sabedoria popular, pau que nasce torto tende a morrer torto. Então, mesmo com a essencial contribuição da AGU, a verdade é que o texto que chegou ao Congresso Nacional não merece sequer ser admitido por esta CCJ, permeado que está por diversos vícios de inconstitucionalidade. Ou, ao menos, caberá a esta polenda Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania a crucial missão, eu diria até, deputado Darcy de Matos, a responsabilidade de sanar as inconsistências do texto, entregando livre dessas inconstitucionalidades para apreciação pela Comissão Especial e, posteriormente, pelo plenário da Câmara dos Deputados. Poderia citar aqui inúmeros desses vícios, porém, até em questão da limitação do tempo que me cabe, nessa exposição, me aterei àqueles abordados pela ANAUNI em propostas de emenda e notas técnicas já encaminhadas previamente aos senhores integrantes dessa CCJ ou abordados em recentes reuniões com alguns dos senhores e algumas das senhoras deputadas, nas últimas semanas, entre a ANAUNI e os parlamentares. A começar pelo chamado vínculo de experiência, esse instituto que mais se parece a um programa de trainee trazido da iniciativa privada para o serviço público, criado pela PEC como etapa do concurso de ingresso no serviço público, seja para cargos de vínculo por prazo indeterminado ou para cargos típicos de Estado. Categorias essas também criadas pela PEC 32 ao extinguir
o regime jurídico único. Por esse instituto do vínculo de experiência, o candidato, antes mesmo de ter sua aptidão aferida, já que ainda está sendo, na verdade, avaliado pela banca do concurso, terá a incumbência de agir em nome do Estado, muitas vezes em funções de extrema relevância, como, por exemplo, atividades fiscalizatórias e de repressão estatal. Um candidato a delegado de polícia que conduzirá inquéritos criminais, ainda como candidato. Ou um concurseiro que busca ingressar na carreira de diplomata, que praticará em representação ao Estado brasileiro vários atos no exterior. Ou um advogado público que praticará atos processuais em representação do ente estatal em juízo, sem ainda ter sido efetivamente investido no cargo. E o pior, com alguns desses candidatos reprovados ao final do certame. Quer dizer, no caso de alguma imperícia de um desses candidatos, que tipo de responsabilização poderão sofrer se, na verdade, ainda estão tendo sua aptidão para o cargo público aferida no concurso de ingresso? Isto é, o vínculo de experiência a que se pretende conferir guarida constitucional possibilita, na verdade, que a sociedade sirva de cobaia para que a administração afira a aptidão do candidato. Expõe também o candidato a todo tipo de pressão política dos gestores, a qual tenderá a ceder, buscando ser efetivado ao final do concurso. E quem perde com isso, claro, é a sociedade, mais uma vez. Fere-se de morte, assim, senhores deputados e senhoras deputadas, princípios constitucionais moralizadores como os da investidura e do concurso público, que exigem a prévia aprovação em concurso para que os servidores possam agir em nome do Estado. Princípios esses que objetivam dar concretude a outros princípios consagrados em nosso sistema constitucional, notadamente os princípios da República, da democracia e da isonomia. E que representam garantia individual de cada cidadão de somente ter, no seio da administração pública, exercendo as funções públicas, pessoas que demonstraram aptidão para tal. A novidade, esse vínculo de experiência, portanto, implica situação anômala e incompatível com postulados intangíveis da segurança jurídica e da confiança legítima nos atos estatais, ferindo cláusula pétrea, portanto, por tender a abolir direitos e garantias individuais dos cidadãos. Cito ainda, como vício de inconstitucionalidade, nessa PEC 32, a alteração por ela trazida ao inciso 16 do artigo 37 da Constituição, ao vedar de maneira ampla o desempenho de outras atividades remuneradas por ocupantes de cargos típicos de Estado, mesmo na duração do antecitado vínculo de experiência. Além de violar o princípio da livre iniciativa, consagrado como fundamento da República no artigo 1º da Constituição Federal, o dispositivo, caso seja de fato aprovado, permitiria alguns absurdos, como a hipótese de um servidor que integre a academia, que produza livros de doutrina e não possa comercializá-los, pelo simples fato de ocupar um cargo típico de Estado. Ou ainda outro servidor que possua uma fazenda que será impedido de comercializar os produtos dessa fazenda. Ou ainda um exemplo que eu gosto muito de replicar, trazido por um colega, caso essa regra vigorasse anos atrás, nas décadas de 50, 60, Vinícius de Moraes, o poetinha da MPB, que, como se sabe, também era diplomata, não poderia ser remunerado por sua arte. E perceba-se, com essa vedação, como essa vedação vige, inclusive, durante o vínculo de experiência, o candidato, durante o vínculo de experiência, antes mesmo de saber se será aprovado, terá de se desvencilhar de qualquer outro emprego ou atividade remunerada que viesse desempenhando no momento anterior, ainda que não possua, não é certo, nenhuma garantia de que será efetivado no cargo que disputa. Além de tudo, tal previsão seria anti-isonômica, essa vedação ao desempenho de atividades remuneradas por ocupantes de cargos típicos de Estado, já que, por outro lado, a mesma PEC 32
faculta outras categorias de servidores, inclusive aqueles de cargos de liderança e assessoramento, inclusive acumular outros cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários e não haja conflito de interesses. Portanto, outra parte a ser extirpada do texto da PEC 32 por essa CCJ seria essa vedação ao desempenho de atividades remuneradas por parte de ocupantes de cargos típicos de Estado. Outra inconsistência do texto da PEC está na previsão da perda da estabilidade por ocupantes de cargos típicos de Estado mediante mera decisão judicial colegiada, segundo a nova redação proposta ao artigo 41, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição, retirando a atual exigência de trânsito em julgado dessa decisão judicial que retira o servidor, que retira a estabilidade do servidor, isto é, que retira o servidor do cargo, em clara dissonância com o princípio da presunção de inocência, que consta do artigo 5º da Constituição, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença. Isto é, viola-se aí claramente, mais uma vez, um direito individual, portanto, cláusula pétrea que não pode ser violada, nem sequer por uma PEC. Cita-se ainda a possibilidade de extinção, por mero decreto do chefe do Executivo, de órgãos, autarquias ou fundações públicas previstas no texto dado pela PEC 32, por mero decreto, isto é, passando por cima da prerrogativa do Poder Legislativo, violando a simetria entre a criação e a extinção desses órgãos e autarquias e fundações. Ou ainda, pode-se citar a criação da figura dos cargos de liderança e assessoramento, em substituições às funções de confiança, que hoje são exclusivas de servidores efetivos e de cargos em comissão, para os quais se respeita, segundo previsão constitucional, um percentual mínimo de servidores efetivos. Esses cargos de liderança e assessoramento possibilitam, na verdade, o ingresso no serviço público de agentes alienígenas para exercer, inclusive, funções técnicas e estratégicas, segundo o texto da PEC. Isso, a nosso ver, representa um retrocesso ao quadro vigente anteriormente à promulgação da Constituição de 1988, por permear o serviço público de agentes, cada vez com mais agentes com indicação meramente política. Observe-se que essa medida tende a levar o Estado justamente em sentido contrário ao discurso utilizado pelos defensores da PEC 32, que seria aquele de moralizar e conferir maior eficiência ao serviço público. Isso porque possibilitará a ampliação das indicações políticas para esses cargos, cujos ocupantes tenderão a ser trocados a cada governo. Os servidores de carreira, cujas prerrogativas são flagrantemente vulneradas por essa reforma, representam a memória, a continuidade do serviço público, tão necessária ao permanente funcionamento das instituições públicas e ao bom atendimento à população. Bem, há excessos a serem coibidos no serviço público, senhores deputados e senhoras deputadas? Sim, como, por exemplo, categorias que possuem direito a férias superiores a 30 dias, ou aposentadoria como forma de não estão inseridos os advogados da União. Agora cabe a pergunta, isso justificaria o desmonte do serviço público promovido por essa reforma administrativa? No nosso entender, claro que não. É necessário desmitificar algumas coisas. Afinal, defende-se essa reforma sob o argumento de que se gasta demais com os servidores, quando, na verdade, o resultado do Tesouro Nacional, dados oficiais, portanto, mostra que o gasto anual da administração direta federal com servidores caiu, servidores ativos, caiu 3,7% em 2020, na comparação com 2019. Quer dizer, o gasto com os servidores, em verdade, está em declínio, senhores deputados e senhoras deputadas. Fala-se ainda que a reforma resultaria em maior economicidade. Mas eu, que já estudei essa PEC 32
de cima a baixo, inúmeras vezes, não consigo enxergar um dispositivo sequer que resulte em economia ou maior arrecadação aos cofres públicos. E desafio aqui alguém que possa me apontar qual dispositivo agiria nesse sentido. Há quem diga também que a PEC 32 resultará numa maior eficiência no serviço público ao acabar com a estabilidade para a maior parte dos servidores, pois, segundo esse discurso, dessa forma, os maus servidores seriam postos para fora do serviço público. Ora, a estabilidade, ao contrário do que se quer fazer crer, não se trata, Excelência, de um privilégio do servidor. E sim, constitui uma proteção à sociedade, uma segurança de que o agente público não ficará vulnerável a influências políticas, por vezes pouco republicanas, no desempenho de suas atribuições. Para se extirpar os maus servidores, em verdade, nem sequer se faz necessária uma nova PEC. Bastaria regulamentar de forma apropriada as avaliações de desempenho periódicas. Afinal, o atual texto constitucional, desde a emenda constitucional 19, em 1998, já prevê, em seu artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3, que o servidor estável poderá perder o cargo em avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar. Essa lei complementar, no entanto, senhores deputados e senhoras deputadas, jamais foi aprovada pelo Congresso Nacional. E, a nosso ver, deveria ser uma medida anterior a qualquer PEC que viesse alterar mais uma vez a Constituição Federal da República do Brasil, que, segundo o Constituinte originário, deveria ser rígida. Tampouco seria necessária uma reforma constitucional para conferir-se maior eficiência ao serviço público. E, nesse sentido, eu devo dizer que a Advocacia Geral da União tem feito muito bem o seu dever de casa, potencializando sua força de trabalho mediante a distribuição mais equânime do serviço por meio de iniciativas, tanto no consultivo como no contencioso, como a criação das SJUs, no âmbito do consultivo, isto é, a criação de consultorias jurídicas especializadas com equipes virtuais que atendem demandas em qualquer lugar do país, ou a desterritorialização da atuação contenciosa, recentemente implementada, que ainda necessita de ajustes, é verdade, mas que cria em cada uma das 5 regiões coordenações temáticas virtuais que receberão as tarefas judiciais de toda a região, dividindo-se assim de forma mais equânime o volume de trabalho entre os advogados da União. Ou ainda, o Programa de Redução de Litígios, que autoriza a dispensa de atuação em causas repetitivas já pacificadas em precedentes das Cortes Superiores, permitindo-se assim que os advogados dediquem maior tempo às demandas mais complexas e estratégicas. Isto é, senhores deputados e senhoras deputadas, todas essas iniciativas que eu acabo de citar são pensadas por servidores e para servidores, de fato conferindo maior eficiência ao serviço público. Portanto, antes de se elaborar uma PEC que desmonte, que retire prerrogativas dos servidores, seria mister aplicar essas experiências exitosas, observar essas experiências exitosas e replicá-las em outras searas do serviço público. Os números mostram que, em 2020, a atuação da AGIU resultou em um impacto econômico de nada menos que 655,6 bilhões de reais, dos quais 111 bilhões em investimentos garantidos em infraestrutura, 538 bilhões de reais economizados judicialmente, além de 6 bilhões em valores arrecadados. Portanto, se o objetivo, de fato, é conferir maior eficiência ao serviço público, eu repito, não há necessidade, neste momento, de se editar uma PEC, retirando prerrogativas dos servidores tão necessárias e, portanto, beneficiando toda a sociedade. Seria muito mais consentâneo com as diretrizes constitucionais identificar essas experiências exitosas e replicá-las. Com base no exposto, excelentíssimos senhores deputados e excelentíssimas senhoras deputadas, é que a ANAUNE, a Associação Nacional dos Advogados da União, defende, no âmbito dessa CCJ,
a rejeição da PEC 32. O ao menos faz um apelo, excelentíssimo senhor relator, deputado Darcy de Matos, que preside esta audiência, que em seu relatório extirpe do texto da PEC todos os pontos que violam cláusulas pétreas da Constituição, tornando o texto mais condizente com o ordenamento jurídico pátrio, como esses vícios aqui elencados. Eu agradeço muito a atenção dos senhores deputados, senhoras deputadas, e encerro aqui minha exposição. Muito obrigado. Eu concedo a palavra para as considerações finais ao senhor Clóvis dos Santos Andrade. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Darcy de Matos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade de expor a visão da ANAUNE, Associação Nacional dos Advogados da União, acerca da PEC 32, a reforma administrativa. Como foi exposto em minha fala, essa PEC 32, a nosso ver, possui uma série de inconstitucionalidades, uma série de violações a cláusulas pétreas constitucionais, exatamente porque está fundada em premissas equivocadas de que o serviço público não funciona, de que o serviço público é caro, de que é preciso trazer expedientes utilizáveis na iniciativa privada para o serviço público, como se isso fosse, segundo consta do discurso de defesa da PEC 32, moralizar ou conferir maior eficiência ao serviço público. Como se retirar prerrogativas dos servidores públicos fossem incrementar os resultados do serviço público ou representar uma melhora na prestação desse serviço público. Ora, ficou muito claro, ao longo dessa pandemia que se instaurou em todo o mundo, mas muito gravemente no Brasil também, que o serviço público continua funcionando, apesar dos pesares, apesar de todas as dificuldades. Eu posso citar como exemplo a Advocacia Geral da União, a qual eu integro, que durante a pandemia, desde que se iniciou a pandemia, já atuou apenas em processos relacionados à pandemia e auxílio emergencial, em 211 mil processos judiciais. Isso significa o dobro, quer dizer, isso significa dobrar o número de processos nos quais anualmente a AGU atua. Quer dizer, apesar dos pesares, o serviço público continua funcionando e sustentando, possibilitando a continuidade de funcionamento do país. Portanto, não se pode penalizar o serviço público que, mesmo com todas as dificuldades, mesmo sendo atacado de todos os lados, é quem continua possibilitando o andamento e o funcionamento do país. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado pela oportunidade, espero continuar contribuindo para o debate em torno da PEC 32, essa reforma administrativa. Porém, finalizo, senhor presidente, reiterando o pedido para que esta CCJ inadmita a PEC 32 ou, ao menos, extirpe do texto da PEC 32 as inconstitucionalidades várias que dela constam, para que se ofereça um texto, ao menos, mais consentâneo com o ordenamento jurídico pátrio para apreciação pela PEC, pela comissão especial e, posteriormente, pelo plenário da Câmara dos Deputados. Muito obrigado e um bom dia a todos.